Sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha da Bola nesta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, edição essa que iremos abordar com Antônio Manuel Góes o Flamengo na Copa do Brasil. Foi apenas 1-0, mas o Flamengo criou muitas oportunidades, perdeu muitos gols, mas conseguiu o principal, que foi a vitória em mais uma competição da temporada. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro. Tudo isso não sai daí já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e no pique. Vamos direto de Gandra para o Rio de Janeiro, no Brasil, Antônio Manuel Góes. O Flamengo estreando com vitória em mais uma competição da temporada. Muitos torcedores, depois do jogo nas redes sociais, reclamando que o Flamengo perdeu muitos gols, que não pode perder gols, como aquele que o Michael, sozinho, sem goleiro, chutou para fora, mas a verdade é que conseguiu a vitória. Começou com o pé direito em mais uma competição, hein, Antônio Manuel? Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Vivemos uma época de soberba e intolerância dentro e fora do futebol. Sobre o desempenho nas quatro linhas, em particular críticos e torcedores do Flamengo nas redes sociais, para ficar no caso rubro-negro, fartam-se em sandices de toda sorte, a extrapolar os níveis de mínimo bom senso. Se não, vejamos. Ao enfrentar o Botafogo de João Pessoa no péssimo gramado do Castelão de São Luís do Maranhão, o Flamengo estava a 5 jogos sem sofrer gols. Poupou 8 titulares: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro, por conta da maratona de jogos em curtos intervalos. Teve 68% de posse de bola, fez 24 finalizações, ensejando defesas monumentais do goleiro adversário, que foi com inteira justiça o nome do jogo, responsável por impedir uma goleada rubro-negra. Manteve, na maior parte dos 90 minutos, 10 jogadores no campo de defesa do Botafogo paraibano, que só teve uma chance de contra-ataque. Contou com a desenvoltura de 2 garotos da base, João Vitor na defesa e Joshua no ataque, que aliás garantiu 1-0 ao mandar para as redes uma bola de rebote do goleiro Michael, após fulminante cabeceio de Juninho. E voltou para o Rio de Janeiro com uma vitória que levou à loucura o estádio superlotado de rubro-negros locais. Ocorre que, afora uns poucos comentários ponderados, a maioria deita referências aos gols perdidos, sem levar em conta que o goleiro Michael fazia o jogo da vida, cuja atuação poderia lhe valer o interesse de um outro clube de maior qualificação técnica e subsequente promoção na carreira. Os aloprados da mídia esportiva digital, em primeiro lugar, que asseguram um crescente número de seguidores e monetização em seus canais, principalmente no YouTube, promovem o desserviço ao clube de sua preferência, ao vender a milhares de apaixonados a ideia da perfeição e invencibilidade da equipe de Felipe Luiz, minimizando o exitoso trabalho do treinador e sua comissão técnica. À frente do elenco principal rubro-negro faz apenas 7 meses e, nada obstante o curto espaço de tempo, 4 troféus acumulados, em relevo à Copa do Brasil e à Supercopa da CBF, na contramão de lesões de peças primordiais para seu esquema tático. De forma calculadamente preventiva, Felipe Luiz alterna a escalação de jogadores no curso do inconsequente calendário nacional, para mantê-los no limite da condição física exigida pelo padrão de alto nível nas competições. O lugar comum dos formadores de opinião na internet, que respondem por apreciável percentual no engajamento da torcida em torno do time de seu coração, é o da radicalizada exigência de continuados shows de bola e esplendorosa atuação do goleiro ao ponta esquerda.
Com seu 1-0 contra o Botafogo da Paraíba em paciente confronto, o Flamengo foi sem dúvida entre os clubes da Série A, o de maior desenvoltura técnica numa rodada da Copa do Brasil, repleta de magros resultados e até impensáveis, como os 3-2 do CSA da Série C sobre o Grêmio, que havia desembarcado como amplo favorito em Maceió, e o do 1-1 do Santos da Vila Belmiro contra o também alagoano CRB, da Série B. Felipe Luiz começou nessa sexta-feira 2 a preparar o Flamengo para domingo contra o Cruzeiro em BH, a defender a liderança do Brasileirão, depois de cujo compromisso cuidará do jogo de volta pela Libertadores contra o Central Córdoba na Argentina, sob o peso de uma imprescindível vitória na casa do adversário, para se garantir vivo na competição da Conmebol, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, a sandice de muitos torcedores nas redes sociais, mais uma vez foi presenciada após o jogo, em que o Flamengo venceu por 1-0 a equipe do Botafogo da Paraíba com amplo domínio, criando muitas oportunidades. É fato que o Flamengo perde muitos gols? É. Agora, é fato também que o Flamengo marca muitos gols. E um detalhe aqui que alguns torcedores não observam. O Flamengo chegou ao 6º jogo sem sofrer um gol sequer. A gente aqui, eu repito isso sempre, temos o dever de criticar, de fazer as colocações devidas mediante as atuações das equipes, não só o Flamengo, mas de todos. Agora, não dá para embarcar nesse discurso cada vez mais doentio, do tipo, como eu vi ontem nas redes sociais, o Michael não joga nada. Michael não joga nada, gente. O Ayrton Lucas não é jogador para o Flamengo. O Ayrton Lucas, um jogador importante para o time, de qualidade. Comentários também com relação ao Plata. Plata é um jogador mediano para baixo. Olha, o torcedor é genial. E o pior é que muitos colegas jornalistas embarcam nessa onda. Porque volto a dizer, dá visualização também falar mal. O criticar por criticar e não criticar com base em alguma coisa. Ora, o time perde muito gol, a gente já falou aqui. Perde muito gol, agora passou a fazer muitos gols também. Basta falar o Juventude, o jogo com o Corinthians, ganhou bem do Grêmio 2-0. Isso não é só do Flamengo, não. Mas virou uma insanidade mesmo, algo para lá de doentio, criticar por criticar e sem base nenhuma. Mas a verdade, em tempos do discurso do ódio, de qualquer coisa, não presta, não ganhou, mas não fez muitos gols, aí acaba ocorrendo essa situação. E o Campeonato Brasileiro, com nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês, teremos o São Paulo nesta sexta-feira, 21h30, horário do Brasil, né? 1h30 da manhã aqui em Portugal, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. No sábado, Fluminense Sport, Corinthians e Internacional, Ceará e Vitória, Bahia e Botafogo. No domingo, Vasco da Gama recebendo o Palmeiras, o Grêmio encarando a equipe do Santos, o Cruzeiro fazendo o clássico com o líder Flamengo. Na segunda-feira, encerrando essa jornada, o Red Bull Bragantino, terceiro colocado, recebendo o Mirassol, e o Juventude encarando o Atlético Mineiro. O Flamengo é o líder, 14 pontos, o vice-líder é a equipe do Palmeiras com 13. Terceiro vem o Red Bull Bragantino também com 13 pontos ganhos. E a gente vai fazer uma edição especial do Bebê do Esporto na segunda-feira, né, falando desses jogos do Campeonato Brasileiro. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!